Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda majestade. Nós estamos aqui, Deus, para bendizer a Ti, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo, Deus, na nossa vida. Ó Deus, precisamos mais de Ti. Precisamos conhecer mais a Ti. Precisamos, ó Deus, experimentar mais de Ti. Precisamos, ó Deus, viver intensamente com o Senhor, Deus querido, intensamente, Deus, num relacionamento, Deus querido, bem próximo, bem íntimo, Deus querido. Glória a Deus. Oh Deus, precisamos de Ti. Se revela a nós, permita-nos conhecer de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos, Deus querido, ao crescimento, Deus querido, do conhecimento de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Amém. Atos 17, versículo 16 ao 31 diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes a ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas notícias. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante em ouro, a prata ou a pedra, trabalhadas pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Amém. Conhecendo a Deus. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos. Amém. Nós bendizemos a Ti, Deus, por
todos os teus grandes feitos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Ti nesta noite, nós nos reunimos aqui nesta noite para celebrar a Ti, para cultuar a Ti, para louvar a Ti, com hinos, com cânticos, Pai. E fizemos isso, Deus. Meditamos, Deus querido, na Tua palavra, lemos textos bíblicos, Deus querido, para que a nossa fé seja alimentada. Sim, Pai, e neste culto, nesta noite, Pai, em que a Sua presença, Deus querido, é notória no nosso meio, queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, queremos aprender de Ti. Então, Deus, se revela a nós, por meio, Deus, da Tua poderosa palavra, em o nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. E amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele estava em Atenas, anunciando a palavra de Deus, anunciando as boas novas, o reino de Deus, a sua justiça, revelando aquelas pessoas a Cristo Jesus, mostrando a elas a Cristo Jesus. E não se falava de outra coisa naquela cidade, a não ser desta nova mensagem, deste novo discurso que Paulo trazia. Então Paulo foi questionado. E Paulo ali, quando ele foi questionado, ele falou da religiosidade daquele povo. Era um povo religioso, um povo brilhante nas suas religiosidades. E havia ali um altar ao Deus desconhecido. Então, Paulo aponta para aquele altar. Paulo mostra para eles. Naquele altar não havia imagem, não havia escultura alguma. Então, o apóstolo Paulo mostra para ele: aqueles que vocês não conhecem, que vocês não podem apontar quem é, eu estou mostrando para vocês. Eu estou falando dele para vocês. Vocês precisam conhecer este Deus, vocês ainda não conhecem. E não vai ser por meio de imagem, de esculturas. Não vai ser por meio de pedras trabalhadas, de madeira trabalhada. O apóstolo Paulo começa a discursar para aquele povo a respeito deste Deus, revelando àquele povo esse Deus. E eu quero trazer para nós essa reflexão. Estamos nós aqui em um país cristão, denominado cristão, em um país em que todos conhecem, ouviram, melhor dizendo, ouviram falar a respeito de Jesus Cristo, confessam a Jesus Cristo, confessam Ele como Senhor e Salvador, ouviram falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: será que conhecemos esse Deus? Conhecemos esse Deus? Até onde nós conhecemos esse Deus? Ou será que de alguma forma conhecemos esse Deus? Ou será que somos como os atenienses? Levantamos um altar ao Deus desconhecido, e esse altar fica ali. Não nos relacionamos com Deus daquele altar porque nós não conhecemos, porque nós não podemos apalpá-lo, porque nós não podemos tocá-lo, porque nós não vimos. Será que Deus para nós é apenas uma letra, um conjunto de letras? Você conhece a Deus? Muitos dizem que são filhos de Deus, que creem em Deus, ou que são servos e adoradores dele. Mas se a pessoa olhar para dentro de si mesma e fazer uma pergunta sincera para si: eu conheço a Deus? Qual seria a resposta? Você conhece a Deus? Qual seria a sua resposta?
Não podem ser filhos de Deus se não conhecem. Não podem crer em Deus que não conhecem. Talvez o máximo que eu tenho é uma imaginação a respeito desse nome ou dessa palavra, porque eu ouvi alguém dizer, porque eu ouvi alguém falar. Mas a minha mente está, talvez, como aquele altar de Atenas. Está vazio. Está vazio. Talvez o meu coração está como aquele altar de Atenas, está vazio. Porque eu não conheço esse Deus. Esse Deus imanente, emanente, eu não conheço e, portanto, Ele não mora no meu coração, não mora na minha vida. Quantas pessoas elas pensam que conhecem a Deus? Acham que conhecem a Deus? Não podem servir a Deus se não conhecem, não sabem a sua vontade. Se eu não conheço a Deus, não conheço a sua vontade, então eu não posso servir. É interessante quando Jesus fala a respeito daquelas pessoas que chegarão diante do Senhor um dia e falarão: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em outras línguas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Mas ele dirá para trás de mim: maldito, porque eu não vos conheço. São pessoas que pensam que conhecem a Deus, pensam que servem a Deus, mas não conhecem a Deus e, portanto, não conhecem a sua vontade, não fazem a sua vontade. A sua vida é como aquele altar de Atena ao Deus desconhecido. De fato, eles não poderiam colocar nenhuma imagem ali naquele altar. Mas eles não sabiam nada a respeito daquele Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles não tinham nenhum conhecimento a respeito daquele Deus. E às vezes nós nos encontramos na mesma situação. Não passamos em algumas situações de idólatras. Quantas pessoas usam do Evangelho que eu quero dizer, essa linguagem crentez que nós usamos, essa forma de nós vivermos como crente, como amuleto. Quantas pessoas pegam a Bíblia, deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23 e não passa de um amuleto na sua vida, porque não conhecem a Deus, porque não experimentaram de Deus. Quantas pessoas falam: o sangue de Jesus tem poder, mas não conhecem Jesus e, portanto, não sabem a eficácia do poder do sangue de Cristo. O altar está vazio. Vazio de conhecimento de Deus. Vazio de conhecimento de Deus. Os atenienses não conheciam a Deus. E hoje, muitas pessoas que estão nas igrejas não conhecem a Deus.
Devemos buscar o conhecimento de Deus como uma missão de vida, como um mandamento a ser seguido. O profeta Oséias, movido pelo Espírito Santo, nos orientou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantas pessoas na igreja têm preocupado em conhecer ao Senhor? Se você perguntar, você conhece ao Senhor, vai surgir uma interrogação na mente dela. Obrigado, Chico. Vai haver uma interrogação na mente dessa pessoa. Deus, que é Deus para você? Quem é Deus para você? Vai surgir uma interrogação. Deus, quem é Deus? Fala Deus 100 vezes um dia. Deus, nosso Deus, meu Deus. Grita pelo nome de Deus, mas quem é Deus para você? Muitas vêm ao culto, louva a Deus, exalta a Deus. Mas quem é Deus para você? Então, a partir de hoje, meu querido, a partir de hoje, minha querida, você precisa entender: eu tenho uma missão, eu preciso conhecer a Deus. Conheça a Deus. Todos os dias, quando você levantar, você diga para si mesmo: olha, hoje eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Glória a Deus. Aí o profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Talvez alguns já conheceram. Talvez tem algumas pessoas aí que tem aquele altar ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não está lá o Deus desconhecido. Não está escrito ao Deus desconhecido. Está lá o Deus que eu conheço. Ao Deus a qual eu tive uma experiência com Ele. Conheceu a Deus. Mas achou que isso é suficiente. Quando o profeta, movido pelo Espírito Santo, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Amém. É um ato contínuo. Eu tenho que buscar todos os dias. Glória a Deus. O que eu conheço não é suficiente. Ora, nós estamos falando de um Deus eterno, de um Deus soberano. Precisamos conhecê-lo. O muito que nós conhecemos dele, ou o muito que você conhece dele é pouco. Existe mais para você conhecer. Existe mais para você experimentar. Não fique satisfeito, busque mais. Seja insaciável. Fala: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero saber qual é o seu nome. Eu quero saber tudo do Senhor. Eu quero saber tudo a respeito do seu caráter. Eu quero saber tudo a respeito do Senhor, da sua personalidade. Senhor, eu quero mais. Quantos estão satisfeitos com o que já conhecem? Você precisa conhecer mais. Eu li um livro uma vez, ele chama Caçadores de Deus. É interessante. E ele fala como se Deus pudesse ser caçado, né? Mas Deus permite ser procurado.
Deus coloca em você sede para que você o procure cada vez mais. E à medida que você encontra, você deseja mais, mais e mais e mais. Glória a Deus. Aleluia. Você já conheceu um pouco de Deus, tem mais para conhecer. Casse mais. Aleluia. Procure mais. Os atenienses tinham lá aquele altar ao Deus desconhecido. Qual a diferença aquele altar fazia na vida deles? Eles até adoravam ao Deus desconhecido, mas qual diferença aquele altar? Que diferença aquele altar fazia na vida deles? Nenhuma. Eles ainda continuavam idólatras. Eles ainda continuavam perdidos nos seus pecados, nos seus vícios, nos seus desejos pecaminosos. Ainda continuavam vazios. Assim como estava aquele altar vazio do conhecimento de Deus, estava a vida deles vazia de Deus. Com um buraco enorme, precisando ser preenchido. E às vezes, meus irmãos, nós até erguemos um altar, mas esse Deus ainda é desconhecido. Você ainda não experimentou desse Deus. Você ainda não viu esse Deus, você ainda não sentiu esse Deus. Esse Deus ainda é algo distante para você. E às vezes você faz campanha, vai à igreja, vai ao monte, mas ainda não conheceu a Deus. Continua como os atenienses. Levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, no máximo que às vezes surge uma curiosidade. Você precisa conhecer esse Deus, para que algo realmente aconteça na sua vida. Para que realmente a sua vida seja mudada, você precisa conhecer esse Deus e colocar neste altar conhecimento a respeito de Deus. O apóstolo Paulo estava ali em Atenas ensinando a eles a respeito desse Deus, apresentando a eles esse Deus. E eles precisavam entender que não era necessário ter aquele altar vazio e dizer, olha, eu sou crente. Não era o suficiente eles terem aquele altar vazio e dizer, continuar dizendo, eu sou servo de Deus, mas ainda estava vazio de conhecimento de Deus. Não adianta você dizer, eu sou filho de Deus, isso não quer dizer nada para mim. Se você não conhece a Deus. Eu sou crente, eu sou servo de Deus, isso não quer dizer nada se você não conhece a Deus. Se Deus ainda está distante, está longe, isso não quer dizer nada. O apóstolo Paulo estava ali diante deles, dizendo, olha, vocês precisam conhecer esse Deus. Nós devemos olhar para Jó, que exemplo lindo Jó nos deixou. Mesmo Jó sendo fiel, sendo temente a Deus,
final do seu sofrimento, quando ele teve um encontro com Deus, ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. João 42:6. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele havia dito do que ele não conhecia. João 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. No verso 4, já está falando: olha, eu quero conhecer mais. Escuta-me. E eu vou te perguntar, e tu vai me ensinar, e o Senhor vai me ensinar. Amém. Eu vou falar para o Senhor, e o Senhor vai me ensinar. Eu me abomino, porque antes eu falava de coisas que eu não entendia, de coisas que eu não conhecia. Quantas pessoas estão falando a respeito de Deus, coisas que não entendem, coisas que não conhecem, pensam que conhecem a Deus, pensam que entendem a coisa de Deus, e Deus está rejeitando. Olha os amigos de Jó. Não deram um conselho verdadeiro, fiel a Jó, porque não conheciam a Deus. Porque não conheciam. Ter conhecimento de Deus significa sair da passividade. Quantos crentes por aí, passivos, ficam sentados esperando alguma coisa acontecer. Para você conhecer a Deus, você precisa se movimentar. Você precisa buscar. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Você precisa sair da passividade. Você precisa ir em direção ao Senhor, caminhar em direção a Ele. Mesmo Jó, sendo um homem fiel, temente a Deus, nos últimos dias ali do seu sofrimento, ele disse: eu não conhecia. Ou seja, não basta você ser temente, ser fiel, você precisa conhecê-lo. Você já é temente, você já é fiel, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Mas você precisa conhecer a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As palavras de Jó: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu falava de coisas que não conhecia, que não entendia, eu não conhecia o Senhor. Aleluia. Precisamos nos arrepender. Arrepender dos tempos perdidos em que nós podíamos estar indo atrás do Senhor, buscando o Senhor. Pecamos contra o Senhor quando nós não temos interesse na pessoa dele, em conhecê-lo. Pecamos contra o Senhor quando nós apenas fazemos como os atenienses, colocamos o altar ali e dizemos ao Deus desconhecido. Pecamos contra o Senhor. Que a sua vida seja um altar de adoração a Deus, mas que seja o Deus conhecido, o Deus que você conhece, o Deus que você experimentou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia,
passado continua passivo. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Atos 17:27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Mesmo que tateando, você pode achar, você pode encontrar. O apóstolo Paulo diz, e ele não está longe. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, não é impossível alcançá-lo, não é impossível conhecê-lo, é possível. Ele está perto, ele quer ser encontrado, ele quer ser achado, ele quer ser conhecido por você. Aí Jó, na sua sinceridade, aqui no verso 5 do capítulo 42, diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Jó foi para um outro nível. Jó saiu do nível das ideias, das teorias, dos achismos. Ele foi para a experiência, ele foi para o contato, ele foi para a vivência. Aleluia! Amém, Deus. Aleluia! Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está dizendo, olha, é possível perceber Deus, é possível notar Deus, é possível conhecer Deus. E está perceptível a presença de Deus a todos. Amém, aleluia. Mas a verdade é que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus. Mesmo sabendo que Deus está logo ali, está a um passo, mesmo sabendo que é só estender as mãos e conhecerá a Deus, desprezam o conhecimento de Deus, por isso serão indesculpáveis. Indesculpáveis. É preciso saber notá-lo, prestar atenção, pois ele se revela a todos e está continuamente permitindo ser conhecido. Felipe, o discípulo de Jesus Cristo, mesmo andando, convivendo com ele, não foi capaz de conhecer a Deus e reconhecê-lo ou reconhecê-lo. Lembra de Filipe dizendo para Jesus, Jesus, revela-nos a Deus, revela-nos o Pai. Jesus vira para Filipe, Filipe, andando comigo há tanto tempo e ainda não conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Quantas pessoas têm visto os milagres, têm visto os sinais, têm visto Jesus operar maravilhosamente, mas ainda não conhecem a Deus. Quantas pessoas têm andado com o homem de Deus, homem que revelam a glória de Deus,
andava com Jesus, Filipe comia com Jesus, mas não conhecia Deus, não foi capaz de percebê-lo, não foi capaz de notá-lo. Deus disse para Filipe: Filipe, tanto tempo andando comigo. Talvez você tenha 5, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, caminhando, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo Deus usar poderosamente as pessoas, mas ainda não conheciam a Deus. Ainda precisa conhecer a Deus. Aleluia. A igreja precisa se movimentar, nós precisamos nos movimentar. Amém, Deus. Às vezes nós temos até algum conhecimento de Deus, mas o nosso conhecimento é muito raso. É muito insuficiente. Precisamos conhecer mais. Amém. Precisamos viver mais. Eu quero te alertar, meu irmão, minha irmã, não fique acomodado. Não se dê por satisfeito, queira mais. Queira mais. Seja ousado diante do Senhor. Diga: Senhor, não é, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor, ainda tem mais para eu experimentar de Ti, ainda tem mais que eu preciso conhecer do Senhor. Senhor, eu quero mais. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero saber qual é o seu perfume, eu quero saber, Deus, qual que é o som da sua voz, Deus, eu quero saber, Deus querido, tudo a seu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho extraordinário, João, o apóstolo, ele parece que ele tinha essa sede, porque ele estava sempre coladinho de Jesus. Aleluia. Pelos textos bíblicos, entendemos que ele era aquele que reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus. É como se quem quisesse: não, eu quero mais. Eu quero sentir o seu toque, eu quero sentir o Senhor, eu quero perceber o Senhor. Onde estão os homens e mulheres incansáveis, insaciáveis, que quer mais de Deus, que deseja mais de Deus? Que é capaz de se levantar como Pedro e dizer: Senhor, para onde iremos nós? Eu não posso seguir outro curso que não seja esse, que não seja ir em direção ao Senhor e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo. Até que esse altar que está lá, ao Deus desconhecido, esteja ao Deus conhecido, ao Deus que eu experimentei, ao Deus que os meus olhos viram, até que esse altar esteja cheio, ao Deus que me resgatou, que me colocou como filho nessa terra, ao Deus que me chamou de amigo, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu amo, ao Deus que eu conheço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ao Deus que eu vivo e experimento. Sabe por que o apóstolo Paulo disse: um dia não vivo eu, mas Cristo vive a minha vida, que agora eu vivo, eu a vivo no Filho de Deus. Ele disse isso porque ele conheceu a Deus. Isso só foi possível porque ele experimentou de Deus e cresceu no conhecimento de Deus.
ao ponto de ele rejeitar a vida dele e dizer, Senhor, eu não quero mais a minha, eu quero a sua, que o Senhor esteja aqui, que o meu andar seja o Senhor, que o meu respirar seja o Senhor, que o meu falar seja o Senhor, que o meu pensar, o meu agir seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Como que você vai viver isso se você não o conhece? Como que você vai viver a vontade de Deus se você não conhece a Deus e, portanto, não conhece a vontade dele? Como que está o seu altar aí do conhecimento de Deus? Está como dos atenienses, vazio. Está lá em letras garrafais escrito ao Deus desconhecido. Talvez já tenha algumas frases bem consistentes, mas ainda precisa ver mais. Ainda precisa ver mais. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos ouvido. O apóstolo João está falando aqui, está dizendo, olha, é do que eu ouvi. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a Deus? Se você não quer orar, como você vai ouvir a Deus? Se você não quer conversar com Deus no meio da oração, como você irá ouvir? Você precisa se aproximar de Deus por meio da oração, falar com Ele, dizer, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Amém, Jesus. Para depois você poder dizer assim, olha, eu ouvi a voz do Senhor. Eu sei como é a voz do Senhor. O que os meus ouvidos ouviram. Qual é o som da voz de Deus? O que Deus tem soprado em seus ouvidos, ou o que Deus tem gritado em seus ouvidos, para que você o conheça. Hoje, talvez hoje, neste momento, é o grito de Deus em seus ouvidos, dizendo, me conheça. Talvez nesse momento agora que você ouve esta mensagem, é Deus sussurrando em seus ouvidos. É Deus dizendo para você, ouça minha voz. Conheça minha voz. Saiba que eu estou falando com você. Você precisa me conhecer. Você precisa me conhecer. Você ouviu a voz do Senhor? O apóstolo João está dizendo, olha, que os meus ouvidos, o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos visto, você precisa contemplar, você precisa ver. Os apóstolos, eles viram a Deus por meio de Jesus Cristo. É possível.
É possível nós enxergarmos a Deus. É possível nós vermos a Deus. Nem que seja por meio de nossos irmãos, através de nossos irmãos, mas é possível você ver a Deus. Jesus Cristo, Ele é a revelação máxima, é a revelação exata de Deus. E Jesus Cristo está no meio da igreja. Jesus Cristo está na igreja, Ele nunca abandonou a igreja. Jesus Cristo está revelando a Deus por meio da igreja, da sua igreja. Você precisa ver a Deus. Às vezes nós queremos colocar os nossos olhos em tantas coisas. Queremos colocar os olhos nas belezas deste mundo, nas coisas encantadoras deste mundo, mas não queremos ver a Deus. Não queremos colocar os nossos olhos em Deus. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Ao olhar para o monte, o salmista queria ver o socorro, queria ver de onde viria o socorro, queria ver aquele que iria socorrer vindo em direção a ele. E ele entende: o meu socorro vem do Senhor. Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Amém. Olha para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Para onde você tem olhado, onde você tem colocado os seus olhos, o que você tem procurado ver. Você precisa ver ao Senhor, você precisa colocar o seu olhar em direção do Senhor e contemplar o Senhor. Ore, suplique ao Senhor, diga: Senhor, permita-me vê-lo. Talvez Deus já está na sua frente aí, mas os seus olhos estão tão cheios de coisas deste mundo, como estava Filipe ali. Deus estava de frente a ele, convivendo com ele, mas ele não via. Ele disse: Senhor Jesus, revela-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Deus está na sua frente, está diante de você, estava diante de Filipe. Mas Filipe não via, Filipe não percebia. Talvez porque Filipe havia construído uma ideia errada a respeito de Deus, havia concebido uma outra visão a respeito de Deus. Você precisa ver a Deus, você precisa enxergar a Deus. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Deus é palpável. Deus é tangível. Você pode tocar em Deus, você pode sentir. Amém, Jesus. E Deus permite ser tocado, Deus permite. Deus, Ele é tangível. Mas isso só será possível se nós buscarmos o conhecimento, se nós buscarmos crescimento em Deus, se nós desejarmos tocar em Deus. A realidade é que às vezes nós queremos palpar tantas coisas, sentir tantas coisas, que Deus fica distante. Talvez em algum momento no meu dia eu penso a respeito dessa palavra, Deus. Talvez em algum momento do dia eu pense a respeito dessa ideia, Deus. Mas o Deus tangível, o Deus palpável, para mim está longe.
E por isso eu não conheço. E porque eu não conheço, não percebo que Ele é palpável, que Ele é tangível. Fiquem sobre os pés. Apóstolo Paulo estava lá anunciando o Senhor Jesus. Apóstolo Paulo estava lá anunciando esse Deus desconhecido, falando a respeito desse Deus. Por que o apóstolo Paulo tinha tanto para falar a respeito desse Deus? Por que o apóstolo Paulo estava lá apresentando esse Deus desconhecido? Simplesmente porque o apóstolo Paulo conhecia esse Deus. Às vezes você quer pregar, às vezes você quer falar, mas você quer dizer a respeito daquilo que você não conhece. A partir do momento que você conhecer a Deus, você vai conseguir anunciar este Deus às outras pessoas. Você vai conseguir falar deste Deus às outras pessoas. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Eu anuncio a vocês é o que eu tenho visto, é o que eu tenho ouvido. Eu anuncio a vocês é aquilo que eu experimentei, é aquilo que eu tenho experimentado. Eu anuncio a vocês é aquilo que eu conheço. Você precisa conhecer esse Deus. Aleluia. 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 Você precisa conhecer esse Deus. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja. A igreja se alegra quando as pessoas conhecem Deus, quando as pessoas experimentam de Deus, quando as pessoas têm um contato com Deus e são impactadas pela presença maravilhosa do Senhor. Eu convido a você a orar agora, a colocar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, eu estou aqui. Se você ainda não conhece esse Deus, eu convido você a dizer: Senhor, eu preciso conhecer a Ti, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer como foi pregado agora pelo pastor Eliel, eu quero saber o que é isso, eu quero experimentar o que é isso, eu te desafio a fazer esta oração. Se por acaso você já conhece a Deus, conhece um pouco de Deus, eu te desafio a prosseguir em conhecer a Deus. E na oração agora você dizer: Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero experimentar mais. Oh. Senhor Deus e Pai, queremos mais. Queremos mais. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos conhecê-lo, Deus. Revela a nós, Deus. Oh, cantora da
escala montanhas pra mim derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pode deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Deus. Aleluia. Pastor Jefferson. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Possamos levar essa verdade para as nossas vidas. Que possamos viver de fato esse desejo, esse ímpeto em conhecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a você que está na sua casa, que esteve conosco, participando deste culto, exaltando, glorificando a Deus, meditando na palavra do Senhor. Nós estaremos aqui novamente a quarta-feira, próxima quarta, nós estaremos aqui às 19h30 e no domingo às 19h, se o Senhor assim permitir. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.